Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui de covardia, baixo nível, mediocridade, podridão, e vou fazendo o que não vai ter uma pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos comentar aí a prisão do general Braga Neto, né? Então tá aí o que a prisão do general golpista Braga Neto pode ensinar para o Brasil, para nós, né? Então antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu aí tem mais ou menos um mês, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha também 2 marcadores de livro, certo? Para você aproveitar a leitura aí com um marcador bacana aqui, tá? E também anuncio para vocês aí o livro de poemas, que tem um ano, mais ou menos, né, que eu lancei, e o zap tá na descrição do vídeo e tal. Você querendo o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então é só entrar em contato aí que a gente conversa a respeito. E aí vamos ler então aqui a notícia, algumas repercussões e fazer uma reflexão sobre o valor disso, né, da prisão do general Braga Neto, que está aí respondendo, né, a esse processo aí por ter armado a tentativa de golpe aí no Brasil e também por essas articulações até para matar aí o Lula, o Alexandre de Moraes, quer dizer, uma gente inacreditavelmente bizarra e, enfim, né, a gente tem que refletir isso num nível aí bacana para poder tentar desenhar essa questão para a história, né? Que isso fique para a história, não apenas aí no caso específico da figura do Braga Neto, mas como um símbolo, né, do quanto que a gente tem que ter aí um deslocamento de sentido para o Exército, tanto internamente, né, nas próprias Forças Armadas, quanto também na visão de uma parcela da população que ainda não entendeu essa diferença entre intervenção interna e, enfim, né, e defesa das fronteiras externas, porque tem muita gente que não entendeu isso ainda no Brasil, tá? Então vamos lá, pessoal, notícia aqui do Correio Brasiliense, tá? Entenda o que levou à prisão de Braga Neto pela Polícia Federal, tá? General da Reserva e ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro é detido por interferir nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder, tá? Então eles explicam aqui o seguinte, ó. O general da Reserva Walter Braga Neto foi preso ontem de manhã, na verdade no dia 14, tá? Pela Polícia Federal por interferir nas investigações relacionadas ao inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado que visava manter Jair Bolsonaro na presidência da República, mesmo derrotado na eleição de 2022. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, na terça-feira passada, após endosso da Procuradoria-Geral da República, PGR, ao requerimento da Polícia Federal, tá? E aí essa questão, já um comentário aqui, essa questão de interferência nas conexões, né, e no andamento dos processos é uma prática comum da direita brasileira, né? Lembremos aqui o caso do juiz Moro com o Dallagnol, né? Quer dizer, o juiz articulando ali com o procurador, quer dizer, né, essas noções de, eu não diria nem imparcialidade, mas um distanciamento mínimo, né, não existe na cabeça dessa gente, né, é um negócio realmente impressionante. Bom, e aí continuando, né, os agentes também fizeram buscas na residência do coronel Flávio Botelho Peregrino, que assessorava o militar no PL, que era o partido do Bolsonaro, né? E hoje é lotado no gabinete do deputado distrital Tiago Manzoni, também do PL. Braga Neto passou por audiência de custódia conduzida pelo juiz Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, auxiliar do gabinete de Moraes, antes de ser conduzido à detenção no comando da 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar e Marechal Hermes, Zona Norte do Rio de Janeiro. E aí vem o dado histórico aqui, né? Pela primeira vez na história do Brasil, um general do Exército, 4 estrelas, é levado à cadeia. Braga Neto foi preso no apartamento em que mora, em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, horas depois de chegar de Alagoas, onde estava de férias com a família. Segundo Moraes, o Alexandre de Moraes, no caso, né, a necessidade de prender o militar deveu-se, conforme salientou no mandado, porque, abre aspas, os elementos de prova trazidos aos autos pela autoridade policial revelam a efetiva ação dos investigados para obstruir as investigações em curso mediante obtenção de dados sigilosos em âmbito de acordo de colaboração premiada, cuja descoberta só foi possível em razão da realização de medidas de busca e apreensão anteriormente autorizadas por esta Suprema Corte,
Quer dizer, e muito disso aqui está ligado ao Mauro Cid, né? Aquela coisa lá dos depoimentos do Mauro Cid, a delação premiada dele, e isso foi gerando aí esse material para poder chegar nessa prisão do Braga Neto e no indiciamento também de outras figuras como o próprio Bolsonaro e, enfim, Valdemar da Costa Neto, etc. e tal, tá? O ministro observa ainda que, abre aspas, né, a Polícia Federal aponta provas robustas de que o investigado para o qual a medida cautelar é requerida concorreu para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, além de ter atuado no sentido de obstruir as investigações em curso por meio de obtenção ilícita de dados de colaboração premiada. Tá? E aí, bom, vamos lá, então vamos para a repercussão, né? Porque vários políticos aqui de esquerda e personalidades do governo comentaram a prisão do Braga Neto. É interessante aqui, enfim, comentar, né, alguns trechos aqui da fala deles. Tá? O Randolfo Rodrigues, por exemplo, disse que a decretação de prisão de quem quer que seja não é razão para celebração. Dito isto, o fato de que pela primeira vez na história do Brasil um general de 4 estrelas é preso por tentativa de golpe de Estado é por si só um sinal de que avançamos como democracia constitucional. O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer como república, mas hoje é um dia histórico nessa caminhada. E essa primeira frase do Randolph desenha bem a diferença do pensamento da esquerda e do pensamento da direita do Brasil, né? A prisão para a esquerda, ou para, enfim, para uma parcela significativa da esquerda, especialmente aquela esquerda que tem uma, enfim, tem uma leitura mais ampla de país, etc. e tal, né? Não é motivo de celebração, mas é motivo de celebração na cabeça da direita, né? Então, quer dizer, a prisão ela é uma espécie de vitória na cabeça da direita e na cabeça da esquerda não, né? Pelo menos de quem tem essa visão progressista e tal, né? Então, enfim, a decretação de prisão de quem quer que seja não é razão para celebração, né? Agora, por outro lado, como se trata de um general golpista, bolsonarista e etc. e tal, a gente tem que aproveitar isso para poder refletir não apenas a diferença desse momento, né, para o que a gente está vivendo com o Bolsonaro, mas também, enfim, o valor que isso tem para a gente poder repensar aí o valor o papel, né, do Estado, do Exército, das Forças Armadas, enfim, em golpes de Estado e na história do país, né? Então acho importantíssimo isso aí, e o Randolph tem toda a razão quando ele diz isso aqui, tá? O que mais? A Aniele Franco lembrou, né, que a Marielle, em 2018, que é a irmã dela, né, se levantava, enfim, eu acho que é a irmã dela, agora eu não lembro, tá? Se for um erro aqui, vocês me desculpem, mas enfim, em 2018 Marielle se levantava contra a intervenção no Rio e seu interventor general Braga Neto, buscando a defesa da vida e a proteção da democracia. Quase 7 anos depois, o mesmo general agora é réu e foi preso por uma tentativa de golpe contra o nosso país, para não esquecer, para nunca mais acontecer, que nos posicionemos sempre do lado certo da história. E vale lembrar e vale, enfim, refletir sempre que essas intervenções né, feitas nos estados, especialmente no Rio de Janeiro aqui, né, que isso já aconteceu várias vezes aqui, porque a população do Rio de Janeiro é muito bolsonarista, né? Enfim, com as exceções, evidentemente, mas tem muita gente aqui que é bolsonarista. Então essa intervenção do Exército é tida com bons olhos, né, pela população, quando ela é assim, antidemocrática, inútil, né, não serve para nada, porque inclusive eles têm que fazer várias vezes, porque não funciona. Por que não funciona? Porque não se ataca o problema na base, né? Que é a educação, saúde, etc. e tal. Tudo isso que estava no discursinho do filhinho do Bolsonaro lá, que eu acabei vendo lá ontem o discurso dele. Ele foi o mais votado, né, o vereador mais votado de Santa Catarina, e ao mesmo tempo essa coincidência desses dois eventos, a prisão do Braga Neto e a vitória lá e o discurso do filhinho do Bolsonaro lá em Santa Catarina, como o vereador mais votado de Balneário Camboriú, fazem a gente, né, quer dizer, obrigam, né, a gente a manter o alerta nessa, enfim, né, para não cair num otimismo exagerado com a prisão do Braga Neto, tá? Então, por quê? Porque essa gente continua com muito poder, e é aquele discursinho vazio de meia dúzia de palavrinhas generalistas, falando em educação e saúde, quando não estão nem aí para isso, no fundo essa é a realidade, né? E família, e blá blá blá, e enfim, mais nada, né? O resto é só negação, 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 porque a esquerda comunista, quer dizer, né? Então, enfim,
essa coincidência aí mostra que a prisão do Braga Neto ela é uma vitória, mas, né, a gente tem que manter aí a discussão, o debate, porque está longe dessa gente perder espaço, né, bem longe. Bom, e aí, o que mais? Então, quer dizer, para manter aqui essa questão dessas intervenções de segurança pública conectadas com o Exército, elas são, assim, elas não têm a menor validade do ponto de vista de resolver o problema a médio e longo prazo, né? Essa cabecinha imediatista é o imediatismo sistemático da direita brasileira, né? Esse é o ponto aí, tá? Não tem projeto para o Estado, não tem uma perspectiva mais ampla de país, salvo as exceções de praxe, que sempre tem, né? E a saída qual é? Ficar fazendo intervenções imediatistas, ingênuas ou inúteis, ou no limite violentas, etc. e tal, tá? E contraproducentes, inclusive, porque isso não só não resolve, como mascara o problema, né? Bom, o Henrique Vieira, né, que é pastor e é deputado, disse, né, Braga Neto, vice de Bolsonaro, entregou dinheiro numa sacola de vinho aos kids pretos para tramar o assassinato de autoridades. Mais uma evidência de que o bolsonarismo mata. Esse grupo tentou mais uma vez impor uma ditadura. Por muito pouco, não retomaram uma lógica autoritária neste país. Que não haja anistia para nenhum deles, tá? E aí também é interessante ele falar disso, porque vale a gente pensar, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso de maneira, digamos assim, né, de maneira superficial ou en passant, né? Mas o fato concreto é que o Bolsonaro, os bolsonaristas e o bolsonarismo de maneira geral, eles nascem digamos, né, se desenvolvem ali na esteira do crescimento das milícias no Rio de Janeiro. Então isso não é uma mera coincidência, né? Essa conexão do Bolsonaro e digamos, do modo de ser bolsonarista, que é um modo de ser conectado com esse exército golpista e com violência e com, enfim, com interesse privado acima de tudo, etc. e tal, ele é o que gerou e está aí, ó, ampliando as milícias no estado do Rio de Janeiro aqui, né? Então, o que mais, né? E essa lógica de milícias, ela é também, é bem evidente, né, quando a gente para pensar nessa lógica de armação de golpe e articulação das forças armadas para poder dar golpe interno no país, isso é muito parecido com a forma como as milícias funcionam. Porque as milícias são o quê? Policiais, bombeiros e etc e tal, que são criminosos. Eles saem da sua lógica ali de trabalho e passam a fazer o quê? Crime, né? Passam a tomar conta das comunidades de maneira criminosa e de uma maneira que é chamada por muita gente de paraestatal, né? O que é um golpe de Estado armado pelos militares? É uma lógica paraestatal, né? Então, as Forças Armadas brasileiras têm muito de milicianos, né? Então é importante também a gente pensar nisso aí, tá? Para o médio e longo prazo, beleza? E aí o Guilherme Boulos, né, lembrou aqui que ontem foi aniversário, ontem no caso, se não me engano, no dia 14, né, ou no dia 13, no dia 14 agora desse mês, foi aniversário do AI-5, né, que foi o ato institucional número 5 que instaurou lá o pior período da ditadura. Enfim, né, calaram a imprensa, perseguiram gente, mataram gente, quer dizer, foi uma coisa bizarra. E no dia seguinte o Braga Neto foi preso. Isso também tem, né, um caráter simbólico bacana para a gente discutir aí. E depois ele disse ainda que é simbólico que a prisão de um general golpista aconteça no dia do aniversário da mulher que foi brutalmente torturada pela ditadura e que anos depois enfrentou outro golpe. É a história se retratando com a Dilma, né? Que a Dilma foi perseguida pela ditadura e tudo mais. Tem até uma foto emblemática dela lá no tribunal, os caras escondendo a cara e ela lá, né, enfim, dando a cara a tapa ali, se mostrando. E, enfim, no dia do aniversário dela aconteceu essa prisão do Braga Neto aí, e isso também é simbólico, né? Se não, né, para a gente discutir isso, enfim, de maneira estrita, mas para ela com certeza foi um presente ali, pode ter certeza disso. E a Gleisi Hoffmann publicou aqui também que o Braga Neto foi preso preventivamente porque tentou atrapalhar as investigações da polícia. Isso depois de todos saberem que entregou dinheiro vivo em caixas de vinho, participando de um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Queriam se manter no governo a qualquer custo para continuar a venda do país. Essa prisão, a condenação de Roberto Jefferson a 9 anos de prisão pelo STF e a formação de maioria no TRE de São Paulo para caçar a deputada Carla Zambelli por suas mentiras são notícias importantes no enfrentamento à extrema-direita. São 3 nomes da cúpula bolsonarista que cometeram crimes gravíssimos contra a democracia.
3 incitadores do ódio e da violência política. Com essa gente não pode haver impunidade. Punição para todos, a começar pelo chefe inelegível, Bolsonaro, né? Sem anistia, diz ela, tá? Então tem isso também, a Carla Zambelli aí, né? Parece que foi caçada mesmo, né? Então, quer dizer, mais uma questão aí para a gente comemorar, porque realmente é uma figura que nos últimos anos aí tem causado uma série de problemas e até perseguindo gente com arma na mão, na rua e tudo mais, e mentindo todo dia nas redes sociais, vomitando ali baixaria, ódio, e então, enfim, foi caçada finalmente, né? E por último, o Fabiano Contarato, tá, também senador, se não me engano, tá, da esquerda, diz: o Brasil vive uma nova página em sua história. Um dos principais generais golpistas começa a ser tratado como brasileiro comum, sujeito às regras do Estado de Direito como qualquer outro cidadão. Esse é o sentido de uma república. Ninguém é intocável e, embora todos sejam livres, também devem ser considerados plenamente responsáveis por seus atos. Isso é um fato, e essa nova página na história é verdade o que ele está dizendo, né? Porque é um fato basicamente inédito aí, né? Nesse período democrático. Só que a questão é a seguinte: a gente não perder de vista a necessidade de manter esse debate e esse enfrentamento dessa lógica golpista que o Brasil tem, né? Porque, repito aqui o que eu falei no início do vídeo, no mesmo dia está lá o filhinho do Bolsonaro, mais votado de Balneário Camboriú, e falando, né, enfim, né, vomitando aquela verborragia, etc e tal. Então tá longe dessa gente PTT. Isso representa alguma coisa? Representa, mas representa ao mesmo tempo a manutenção do alerta e da necessidade de continuar debatendo, estudando, refletindo, produzindo conteúdo sobre isso, e pensando e trocando ideia, dialogando, produzindo, enfim, todo tipo de peça aí que possa, enfim, né, fazer. A gente está com um filme aí, né, que está concorrendo ao Oscar, e, enfim, tudo isso é muito importante para manter essa discussão aí, para que a gente possa no futuro tratar isso como algo ali, né, um resto, né, e não como uma regra e como um risco sistemático, né. O que mais, pessoal? Deixa eu ver o tempo aqui. Bom, vamos lá, né? E aí tem as conversas, né? O Poder 360 publicou os diálogos, né? Então leia as conversas que motivaram a prisão de Braga Neto. Interações com o pai de Mauro Cid mostraram a intenção do general de obter informações sigilosas da delação e controlar o seu conteúdo. Quer dizer, ele queria ali entrar em contato com as provas que ele tinha, que a justiça tinha contra ele, para poder manipular aquilo a favor dele, a revelia do processo judicial, né? Então, quer dizer, o general Braga Neto, do PL, ex-ministro da Defesa e vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL em 2022, trocou mensagens de texto com o general Mauro Cid, né, Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, com o intuito de obter informações sigilosas da sua delação premiada e controlar o que estava sendo informado à Polícia Federal, tá? As interações teriam começado em agosto de 2023, quando a PF estava investigando Mauro Cid no âmbito da Operação Lucas 12.2, né, que apurou a venda de joias recebidas de autoridades exteriores durante viagens oficiais por aliados de Bolsonaro, tá? Nas primeiras horas do dia 8 de agosto, 3 dias antes da operação, todas as mensagens trocadas pelo WhatsApp em aparelho apreendido com Lorena Cid foram apagadas, tá? Isso o pai do Mauro Cid, né? A investigação conseguiu acessar conversas do dia anterior, em 7 de agosto, as quais mostraram 2 mensagens e uma ligação de 3 minutos e meio trocadas com o contato salvo como Walter BN, que se refere a Walter Souza Braga Neto, tá? As interações, segundo a Polícia Federal, tentavam obter informações sigilosas da delação premiada de Cid com o objetivo de controlar o seu conteúdo. E aí o Poder 360 divulgou aqui, tem a íntegra, tá, dessas interações aí. Quem quiser, tem o link aqui, deixo o link para vocês, tá? E outra conversa de 12 de setembro daquele ano, entre Mário Fernandes, né, um dos Kids Pretos, um daqueles que estavam lá dialogando, dizendo que são ratazanas, né, etc. Não, aqui é tudo ratazana, etc e tal, né? Grupo formado por militares do suposto plano de golpe, e o coronel reformado Jorge Corman reforçaram o entendimento da corporação. Fernandes teria dito a Corman que os pais de Mauro Cid ligaram para os generais Braga Neto e Augusto Heleno, informando que é tudo mentira, se tratando possivelmente, de acordo com a PF,
das matérias divulgadas pela imprensa sobre o acordo de colaboração. O diálogo se deu 3 dias depois da homologação do firmamento do acordo de colaboração premiada do Mauro Cid, e é isso que eu comentei no início do vídeo, né, que está tudo orbitando em torno dessa delação aí do Mauro Cid e de várias pistas que ele foi enfim, né, disponibilizando ali para a Polícia Federal, tá? E aí, por último, eu te comento aqui tal, né, falo mais algumas coisas aqui, tá? E a nota aqui explica a prisão do Braga Neto, tá? Diz o seguinte: o contexto dos fatos indica que o general Braga Neto tentou obter os dados do acordo através de familiares do colaborador e que a informação chegou ao investigado Mário Fernandes como forma de tranquilizar os demais integrantes da organização criminosa de que os fatos relativos aos mesmos não estariam sendo repassados à investigação, diz a PF, tá? E aí, por último, eles dizem que no início de 2024, um documento sobre o conteúdo da delação foi encontrado na mesa do assessor de Braga Neto, o coronel Flávio Botelho Peregrino, também alvo de buscas e apreensões da Polícia Federal na operação do sábado 14 de dezembro, que levou à prisão do ex-ministro, tá? E aí, pessoal, o Bolsonaro comentou, né? Deixa eu ver o tempo aqui. O Bolsonaro rompeu o silêncio e questionou a prisão do Braga Neto, né? E aí a Carta Capital divulgou aqui, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou na noite de sábado 14 contra a prisão do general Braga Neto, que em seu governo foi ministro da Casa Civil e da Defesa. E aí o Bolsonaro disse o seguinte aqui, né? Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas, né? Registrou em suas redes sociais. Para Bolsonaro, o fato do inquérito já ter sido concluído impossibilitaria obstruções nas investigações por parte de Braga Neto. Obviamente que ele está, enfim, né, reduzindo a questão para poder defender um aliado, né, e no fundo defender a ele mesmo, né, porque ele também está aí com a batata assando, né, digamos, né. E aí o Metrópolis publicou que o Malafaia também, enfim, vomitou a sua opiniãozinha de praxe, né, e disse que o Moraes deveria ser preso após a prisão do Braga Neto. O Malafaia é essa figura patética que a gente tem aqui no Brasil, né? Então tá aqui, o líder religioso criticou o STF após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão do general Braga Neto por obstrução de justiça, né? Aliado de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia classificou como imoral e ilegal a prisão preventiva do general Walter Braga Neto, decretada no sábado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Imoral e ilegal, só faltou dizer que engorda, né? Que esse é o Malafaia, né? Bom, ele disse o seguinte aqui: conversa entre dois generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco fato concreto. Conversa não é fato concreto. Não tem materialidade. Onde está que Braga Neto tentou impedir as investigações? Isso é uma vergonha, um abuso de poder do ditador da toga, eles chamam Moraes de ditador da toga, né? Para promover a perseguição política. Agora, para a gente pensar, né? Esse inquérito foi concluído há mais de 10 dias, mais de 30 pessoas foram indiciadas e o caso foi enviado ao Ministério Público Federal. Como alguém pode ser preso agora por obstrução de uma investigação que já foi concluída? Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário, etc. e tal, né? Na verdade é outro que está reduzindo. Agora o Malafaia, né, já anda e fala um milagre, né? Enfim, assim como o Bolsonaro, né? Então seria demais esperar dele uma ponderação necessária no sentido de entender que, né, é isso aí mesmo, né? O Braga Neto estava ali tentando articular para obter essas informações que são sigilosas. Ele não poderia ter acesso a isso, nem pedir isso, né? Enfim, então esse é o ponto, tá? Porque também tem um outro detalhe, né? O fato da investigação eventualmente ter terminado, uma parte da investigação ter terminado, não significa que, porque eles estão indiciados, né? Então isso significa que o processo continua. E no limite pode gerar a prisão deles. Então não acabou ainda, só na cabecinha do Malafaia e do Bolsonaro, né? Então, enfim, ele atacou o STF também, disse que o STF deixou de ser Supremo Tribunal Federal para se tornar Supremo Tribunal da Injustiça, né? Uma confraria de amigos para proteger o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse sim vem atentando contra o Estado Democrático de Direito. Desde quando um pastorzinho de quinta desse tem alguma, né, perspectiva de Estado Democrático de Direito? Ele fica lá vomitando dentro lá das igrejas dele que quem manda é Deus, quem manda é a Bíblia, o que interessa é religião, Estado, né? Aí na hora de fazer o comentário sobre a política, ele não pode dizer isso, né? Então ele tem que defender o Estado Democrático de Direito. É um negócio inacreditável.
Bom, e é isso, né? Ele continua aqui vomitando ódio contra o Alexandre de Moraes. E aí, para finalizar, pessoal, tá? A CNN divulgou aqui, né, 10 pontos para entender a prisão do Braga Neto, e acho importante citar apenas alguns aqui, né, 2 ou 3 aqui. Um deles é sobre o que é a prisão preventiva, né, que é uma medida cautelar decretada pela Justiça durante a fase de investigação ou no curso de um processo criminal, com o objetivo de assegurar o andamento regular das apurações e evitar prejuízos ao caso, né? Então, quer dizer, uma pessoa tem, né, acarreta ali algum risco para a investigação, ela é presa preventivamente para poder que ela não tenha condições ou de fugir ou de gerar algum tipo de prejuízo para a investigação, enfim, né, destruindo provas ou entrando em contato com pessoas para poder fazer algum tipo de intervenção bizarra ali para atrapalhar, etc. e tal, tá? E aí eles dizem aqui, né, que essa modalidade tem por finalidade evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo, né, que também é o caso aí. Bolsonaro fugiu no final do ano, né? Então fica esperto com ele aí, que se ele não fugir, ele se enfia numa embaixada dessa aí, e aí depois para tirar um problema, né? Bom, e aí o Braga Neto, né, se defendeu, dizendo que não houve qualquer obstrução às investigações e tal, e os advogados disseram que tomaram conhecimento parcial em relação ao inquérito que levou à prisão do general. Então, estão ali se defendendo, tudo mais. Isso aí é o Estado Democrático de Direito, que o Malafaia diz que não existe, né? Eles estão com ampla defesa, estão ali com advogados, e o processo está caminhando. É assim que funciona, né? Enfim, e por último, né, o Exército se manifestou e disse que está acompanhando e que colabora com as investigações. Então, a nota do Exército diz o seguinte: a força não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Eu acho que a gente não devia nem ter nota do Exército. Isso aí é um negócio assim, meio que até fora de contexto. É porque é o Brasil, né? Então, no Brasil, o Exército ainda dá nota para comentar, não tem que comentar nada, né? Isso aí não é problema do Exército, né? Enfim, e é isso, tá, pessoal? Então, esse é o ponto, tá? Esse aí é o andamento aqui da questão. Eu deixo aqui para vocês alguns livros, né, que eu tenho, inclusive, desenvolvido aqui em alguns vídeos do canal, algumas reflexões aqui sobre essa questão do Exército, o quanto que a gente tem esse problema do Exército na história do Brasil e tudo mais, tá? E deixo esse livro aqui, então, que é do José Murilo de Carvalho, Forças Armadas e Política no Brasil. Tá, eu não li o livro inteiro, li só uns pedaços aqui, mas enfim, é um trabalho interessante aí, tá? E ele inclusive traz aqui também referências bibliográficas que ajudam a entender esse assunto, tá? Tem bastante coisa aqui, é um livro bem rico. Tem esse livro aqui também, tá? O Brasil de João Goulart, um projeto de nação, tá? Que é organizado pelo Oswaldo Monteal, Jaqueline Ventapani e Adriano de Freixo, tá? Então tem textos aqui do Celso Furtado, Darcy Ribeiro, do próprio João Goulart, Nelson Werneck Sodré, Teotônio dos Santos, muita gente boa aqui, tá? E você lendo esse livro, você tem acesso ao projeto que foi destruído pelo golpe militar de 64, tá? Então é interessante também aí entrar em contato com isso, porque a cabeça dessa gente, Bolsonaro, né, e etc e tal, é evidentemente, né, o resto daquilo lá que era combater enfim, né, a reforma agrária, o Estado Democrático de Direito, o Estado de Bem-Estar Social e etc e tal, que essa gente não tem nenhum interesse em botar em andamento, em botar em jogo, porque não faz parte do horizonte da direita brasileira isso, né? Enfim, e aí por último tem aqui também, né, esse livro aqui da Freda Indurski, A Fala dos Quartéis e as Outras Vozes, tá? Que é interessante também porque ajuda a entender um pedaço aí dessa retórica, enfim, da linguagem, né, que norteia a cabeça do Exército e tudo mais. Quem muitas vezes eles classificam como inimigo está aqui dentro do próprio Brasil, né? Isso não é um fato secundário enfim, né, nessa situação, né, toda que envolve o Exército histórica e também envolvendo a prisão do Braga Neto, tá? E deixa eu ver o tempo aqui, por último mesmo, tá, para acabar o vídeo aí. Esse livro aqui, eu já fiz um vídeo aqui há um ano falando desse livro, tá? O Aquiles Cortes Guimarães, Pequenos Estudos de Filosofia Brasileira, e ele fala aqui sobre as influências do positivismo francês do século XIX na formação da cabeça do Exército Brasileiro ali, tá?
E é muito importante porque essa coisa de ordem, né, e tal, essa parada meio, né, meio sinistra aí do Exército Brasileiro, deriva muito ali do século XIX, tá? Para além do restante aí dessa lógica simbólica que a gente tem desde sempre. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos torcer aí que essa prisão do Braga Neto, enfim, né, para ver o que vai acontecer, porque ela é preventiva, né? Mas isso é emblemático, é simbólico, e a gente tem que manter aí essa discussão para que esse fantasma do Exército aí um dia se torne um resto histórico aí na nossa, enfim, na nossa caminhada como país, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se fala no vídeo de amanhã. Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.